E o prefeito eleito da cidade de Teresina, Silvio Mendes, falou hoje em entrevista que a equipe de transição teve acesso a graves denúncias de desvio de verba na saúde na cidade de Teresina. Essa entrevista foi concedida hoje pela manhã e ele falou com o repórter Tássio Cruz a respeito desse assunto. Falou à imprensa a respeito do tema e chegou a falar da possibilidade de investigações em torno do caso. Vejamos. Nessa transição, tomamos conhecimento de uma coisa terrível. E, naturalmente, a gestão municipal deverá tornar pública, porque é muito grave, coisa que eu nunca vi. É desvio de dinheiro mesmo da saúde, quando está faltando praticamente tudo. E é preciso que tenha responsabilidade. Se trata de um direito básico, de garantir o remédio, de garantir a vaga, de garantir o exame, de garantir a consulta. E esses são os desafios. Tássio, está aí, o prefeito falou muito brevemente a respeito desse assunto, um assunto que, em torno do qual ele demonstrou preocupação e também, ao mesmo tempo, cautela, Tássio. Se evita, Joelson, a falar publicamente. Eu conversei com 3 interlocutores hoje e todos diziam o seguinte: nós estamos aguardando o acesso à íntegra dessa auditoria que foi realizada, importante destacar, pela atual gestão da FMS. Então, esses ilícitos não seriam relacionados à atual gestão, gestões anteriores, e envolveriam, Joelson, eventual o que se chama de invasão digital no sistema da Fundação Municipal de Saúde, e a partir daí teria se realizado pagamentos irregulares a clínicas de saúde. Ainda são informações iniciais, lembrando, não tem relação com esta gestão do Dr. Ítalo, teria relação com gestões anteriores, porém a transição tem cautela ao falar publicamente, porque não teve acesso à íntegra. Mas eu conversei com um desses interlocutores, Jorge, me mostrou muita preocupação e disse que as irregularidades poderiam chegar à casa do bilhão, o que mostra a situação que pode se tornar ainda mais grave na saúde. Conversei também com a FMS, o presidente atual, Dr. Ítalo, ainda não tinha um posicionamento formado, porém irá se pronunciar futuramente sobre essas denúncias. Livaldo Barbosa. Gravíssima situação levantada hoje pelo prefeito eleito Silvio Mendes, com base nessas informações que o Tássio nos traz aqui, a partir de contatos com fontes que estão diretamente atuando nessa situação, porque são pagamentos indevidos que superam cifras altíssimas a ponto de comprometer a qualidade da gestão financeira de um órgão importantíssimo na estrutura administrativa do município de Teresina, que é a Fundação Municipal de Saúde. Agora, como a gente percebe, serenidade, cautela, mas objetividade na investigação do que realmente aconteceu com a gestão dos recursos através da Fundação. A Fundação Municipal de Saúde, né, que é uma das pastas mais robustas do ponto de vista dos recursos, é aquela que precisa atender, né, a população, do ponto de vista do atendimento mais básico, menos urgente, até o mais complexo, através da sua rede de saúde. De fato, preocupa essa situação anunciada pelo prefeito. Exatamente, Joelson, porque caso comprovado esse desvio, né, esse desvio de conduta, esse desvio de dinheiro, existe ali uma consequência gravíssima, latente a cada esquina, que é OBS desabastecida, paciente em estado urgente que não vai conseguir ser atendido porque não tem ali um medicamento, não tem luva. Então, assim, é uma proporção muito maior, porque são vidas que estão sendo faladas, né, aqui. Então, exige aí uma investigação minuciosa para entender o que aconteceu e responsabilizar aqueles que tiverem algum envolvimento nisso. O prefeito eleito Silvio Mendes também vai ter uma agenda em Brasília. Ele viaja dia 11 para uma reunião com o vice-presidente da República e falou a respeito do assunto. Nós vamos ter um encontro com o vice-presidente da República, o doutor Geraldo Alckmin, de quem a gente conhece já há muitos anos, com a bancada federal, senadores e deputados federais, levar um resumo disso que a gente está contando aqui para vocês, encontrar 2 ministros importantes para nós, seja o das comunicações, já levamos um resumo do que a gente pretende, tornar a prefeitura uma prefeitura digital que reduza os prazos e as chateações que a população, mesmo pagando imposto, encontra barreiras que não fazem sentido. Por exemplo, o alvará, a gente quer que ele seja autodeclaratório, porque ele impacta no emprego do pedreiro, do servente, do eletricista, e nós precisamos muito de emprego.
E aí a prefeitura não pode atrapalhar, ela tem que ajudar. Ele tem que ser autodeclaratório e a prefeitura acompanha. A gente acha que pode ser dado um alvará em até 72 horas. Né? Isso aí, inclusive, hoje estão em Fortaleza e amanhã irão a Recife 3 pessoas da nossa equipe para verificar exatamente isso que eu estou dizendo. Como é que se reduz a burocracia, como é que se usa a inteligência digital, criando, por exemplo, um parque tecnológico no centro da cidade, que ajude a ressuscitar o centro de Teresina. E isso Recife fez no Porto, lá uma estação digital, ainda no tempo do governador Eduardo Campos, que o Firmino até tentou, se movimentou, mas não deu tempo de fazer isso. E agora é tempo de fazer. Silvio Mendes falando a respeito dessa agenda, né, lá em Brasília, e trazendo uma das pautas que foi importante discussão na época das campanhas eleitorais, da apresentação de projetos e propostas de revitalização do centro. Verdade, Jorge. Um desafio que é trazer vida, como ele disse, né, para essa região, esse vetor central da capital. O destaque é essa digitalização e essa essa criação de uma alternativa para a cultura também envolveria a juventude. Então, tudo isso está sendo tratado. A gente acompanhou, por exemplo, que ele citou Recife, uma região que era uma região portuária, um pouco abandonada da cidade, foi transformado em um local de entretenimento, né, noturno, com show, com cultura. Então, isso também vai ser discutido e vai ser eventualmente apresentado aqui para o centro da capital. Inclusive, Tássia, eu não vou nem longe, de novo, sendo bairrista, mas em Parnaíba, é sério. Em Parnaíba, a região ali do Porto das Barcas, ela era uma região muito abandonada, não sei se vocês já chegaram, vocês se lembram, né, desse momento, e foi transformada em um centro de evento e um centro cultural, inclusive ali com restaurantes, tem também uma parte mais cultural e tem o Museu do Mar. Então, essa revitalização, ela passa também por uma ideia de atrair a população, que deu certo em Parnaíba. Então, eu acredito que não seja muito difícil trazer esse retrato aqui para Teresina, já que tem um formato de cidade até um pouco parecido nesse sentido. Partindo de você, quem é que tem a coragem de conectar? Dizer que não, né? Dizer que... Muito bem. E olha, só para passar aqui, né, Tássio, o prefeito Silvio Mendes, ele vai fazer uma visita a parlamentares nessa agenda que terá em Brasília, vai também ter uma agenda no Sebrae e tem uma audiência com o ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações e o ministro do Desenvolvimento Social, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é o ministro Wellington Dias, além de uma reunião com toda a bancada do Piauí. Já no dia 7 de novembro, ele participa de reunião com prefeitos eleitos do União Brasil e uma audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ou seja, vai ser um encontro administrativo e também político, Elivaldo. É verdade, tem esse momento com os prefeitos eleitos das capitais e das principais cidades, as maiores cidades do Brasil, do União Brasil, momento de avaliação, de projeção para o futuro e também a base de uma viagem ao exterior. Vai para Londres essa missão de prefeitos eleitos pelo União Brasil e o prefeito Silvio Mendes vai fazer parte dessa viagem que logo depois do dia 12 de novembro, quando no dia 12 ele anunciará todo o secretariado numa entrevista coletiva confirmada pelo próprio prefeito eleito.